Olá, seja muito bem-vindo ao Ateliê de Negócios. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história do Vitor Curti, um arquiteto que viu na tecnologia a oportunidade de empreender com artesanato. Quem acompanha essa história com a gente é Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Olha, o Vitor percebeu que poderia investir em produtos de decoração do lar usando as habilidades com as mãos e impressoras 3D. O processo criativo dele parte do desenho e experimentos de materiais que são moldados com formas exclusivas. Vamos conhecer. Meu nome é Vitor, eu sou arquiteto e criador do Epedra Ateliê. A ideia disso tudo começou na faculdade, quando eu estava cursando o curso de arquitetura, que eu sempre gostei muito de produto, sempre gostei muito de criar produtos, coisas em menor escala. E o meu trabalho final de graduação foi uma série de luminárias que eu criei no meu curso de arquitetura e urbanismo. Depois de formado, eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura em São Paulo, e dentro desses escritórios eu tive a oportunidade de fazer projetos de produtos também. Ao invés de eu fazia casas, fazia projetos corporativos, mas eu comecei a fazer coisas menores também, luminárias e protótipos das maquetes dos prédios que eu projetava. E foi aí que eu comecei a trabalhar com impressão 3D. E aí eu pensei, por que não usar esse mesmo material para criar, ao invés do protótipo, o produto final? E no meio da pandemia, eu estava trabalhando no escritório de arquitetura e teve toda aquela coisa de cortes salariais e tal, e eu resolvi sair e arriscar e começar o meu próprio negócio. Na verdade, eu sempre fui muito ligado no trabalho digital. Eu sempre gostei muito de impressão 3D e modelagem 3D principalmente, que é você esculpir alguma coisa dentro do computador. E o trabalho manual, ele veio para dar um contraste com essa coisa do trabalho digital. Então, a minha linguagem, ela se baseia nessa coisa da mistura do digital com o artesanato, do computador com o trabalho com as mãos. Eu aprendi a fazer esses trabalhos mais manuais durante a faculdade, que é quando a gente cortava papel para fazer maquete, basicamente cortar e colar coisas, sabe? Trabalhar um pouco com madeira também, e eu fui me apaixonando por essa coisa do trabalho manual para criar principalmente modelos de prédios. Na verdade, os primeiros produtos que eu fiz, eu fazia pensando no que as pessoas mais próximas de mim iam gostar, principalmente a minha mãe. E aí eu pensava, nossa, o que será que a minha mãe ia querer ter em casa? E eu comecei com uma coleção de vasos, que é a coisa mais simples, entre aspas, que se pode fazer. O vaso ele só não pode vazar. Fora isso, você pode trabalhar a escultura que você quiser dentro dessa proposta. A primeira linha de vasos que eu criei foi a coleção Onda, que é... A proposta é um desenho feito no computador, ele imprime e sai pronto da impressora. E depois, por conta de um acidente, entre aspas, eu percebi que o plástico ele poderia se derreter e ser moldado. E aí eu comecei a trabalhar esquentando o plástico e amassando manualmente. Eu escolhi trabalhar com impressão 3D porque me fascina muito essa coisa de pegar uma coisa que está dentro da minha cabeça, desenhar ela dentro do computador e depois ela vir para o mundo real, ela aparecer no mundo real exatamente do jeito que eu pensei ela. O fluxo de criação é basicamente começar com uma ideia na minha cabeça, e aí eu passo essa ideia para o papel, faço vários croquis e desenhos dessa ideia, depois eu passo para o computador e a partir dali eu começo a prototipar essa peça passando ela para a impressora, para ver como que ela fica no mundo real. Geralmente a criação de um produto leva mais ou menos 3 meses, assim, entre eu ter a ideia na minha cabeça, passar ela para o papel, para o computador, prototipar e ter ela no mundo real. Porque durante esse processo sempre vai aparecer uma coisa ou outra que eu nem imaginava que existia. São problemas que eu vou ter que resolver no meio do caminho. As pessoas normalmente acham que dá para imprimir tudo numa impressora, mas não é bem assim. As peças elas têm que ser desenhadas para serem impressas na impressora, então isso demanda muito teste e muita impressão falha que uma hora vai dar certo. As minhas primeiras vendas foram de pessoas do meu círculo social, amigos, parentes, pessoas que já me conheciam. Agora, eu entendi de fato que meu produto tinha
possibilidades quando uma pessoa fora do meu círculo comprou. E aí foi tipo uma felicidade muito grande, assim, que eu percebi, nossa, essa pessoa que nem me conhece comprou uma coisa que eu fiz, um vaso que eu fiz, então parece que tem potencial. Essa primeira venda aconteceu quando eu já tinha o meu site montado. Eu tinha o meu Instagram, basicamente, e o meu site. E aí a pessoa foi lá no meu Instagram, entrou no meu site, que estava bem mais ou menos, e resolveu comprar. Hoje em dia, eu foco bastante meu trabalho dentro do ateliê, produzindo as peças mesmo e criando as novas coleções, mas eu tenho muita vontade de começar a passar isso para as outras pessoas, tipo dando aulas, talvez em alguma faculdade, para as pessoas aprenderem esse processo do que é a impressão 3D e o desenho. Eu acredito que pelo fato de eu estar misturando o digital com o manual, o trabalho que eu faço ele sempre vai ser único e é muito difícil de copiar, para não falar quase impossível. Cada peça que eu faço acaba sendo única e para alguém realmente copiar e entender o processo do passo a passo, a pessoa teria que, acho que daria mais trabalho do que criar uma coisa do zero. Eu crio as coleções pensando no que eu gosto e no que as pessoas vão gostar de ter dentro de casa também. E eu penso também, é muito importante pensar nas cores, porque as pessoas gostam de ter opções de cores, elas gostam de ter várias opções. Se numa loja física, se você tem um vaso numa prateleira, a pessoa dificilmente vai comprar. Mas se você tem vários vasos com várias cores, a pessoa vai querer pegar na mão e vai querer escolher qual que é a cor preferida dela. E aí eu trago isso para as telas. E nesse ponto, a fotografia é muito importante ter uma fotografia muito bem feita do produto, para a pessoa entender como é que aquilo pode se encaixar na vida dela. A primeira peça que eu fiz foi uma luminária, e aí para vender mesmo eu comecei com os vasos por conta da simplicidade da peça. E hoje eu trabalho com vasos, luminárias, bandejas, mas eu quero começar a expandir também para objetos maiores. A minha rotina de trabalho é o seguinte, eu trabalho de segunda a sexta, às vezes eu trabalho no fim de semana também, mas no fim de semana eu estou sempre ligado para atender clientes e eu faço de tudo um pouco, desde a criação até a produção. E hoje eu tenho uma assistente que me ajuda na produção também, e isso eu consegui me liberar um pouco para ter um pouco mais de tempo para criar. E também eu tenho alguém que me ajuda no financeiro para fazer a coisa da emissão das notas fiscais, que nunca foi muito a minha praia, mas eu conquistei isso depois de alguns anos de ateliê, ter essas pessoas para me ajudar. A parte da burocracia, ela foi uma das partes que eu achei mais complicadas, assim, porque eu sempre quis ser artista, eu sempre quis ser designer, eu nunca achei que eu fosse precisar realmente focar na papelada e pensar no tipo de empresa que eu queria ter. Eu nunca quis ser empresário, para falar a verdade. Mas conforme o ateliê começou a tomar corpo, eu percebi que eu precisava dessa parte. Foi um pouco sofrido no começo, porque eu comecei fazendo tudo sozinho, toda a parte de contabilidade e emissão de notas fiscais, mas hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda no financeiro e me dá muita força. O meu dia a dia aqui no ateliê é o seguinte, eu acordo, tomo meu café e tal, porque o meu ateliê fica dentro de casa, em alguns cômodos separados da minha casa. E aí depois que eu tomo café, me preparo, eu venho pro ateliê, faço a troca de impressões e começo a responder cliente, porque cliente, principalmente de manhã, é a hora que bomba mais. Depois que eu fiz essa demanda de responder os clientes, aí eu vou para a parte de o que eu quero pensar, tipo, quais são as próximas coleções, por exemplo. A questão do Instagram também, eu preciso postar todo dia e isso também eu faço na parte da manhã. Basicamente, toda a criação eu começo no papel, faço desenhos e croquis do que eu imaginei e aí eu coloco no computador já pensando nas medidas exatas e na escala dessa peça. A partir daí eu passo ela para o programa de impressão, que é onde a gente fatia a peça em camadas para a impressora entender qual que é o movimento que ela tem que fazer, qual é a temperatura do material. E aí começa o processo de prototipagem, que geralmente é o mais longo. Então, tipo, a gente imprime 1, 2, 3 protótipos,
até chegar no modelo ideal que funciona e que tem a ver com o que eu pensei na primeira vez. Hoje em dia, o meu estoque, na verdade eu não tenho estoque. Então todas as peças que estão aqui no ateliê, que são produzidas, elas já estão vendidas e já vão para alguém. E eu optei por não ter estoque justamente pela questão de eu tenho poucos modelos, mas eu tenho muitas cores. Então se eu quisesse ter 2 ou 3 peças, aí eu ia precisar de um galpão praticamente. É por isso que eu opto por fazer tudo sob demanda. O tempo de entrega para o meu cliente final varia muito de acordo com a demanda da época. Hoje em dia eu consigo entregar na casa da pessoa, se for aqui em São Paulo, em 7 dias corridos. Se for no Nordeste já vai para 12, mas os clientes não se importam de esperar esse tempinho. No conceito do design eu gosto muito de peças mais orgânicas, que são diferentes daquela coisa super industrializada que é mais quadradona e mais tudo igual do mesmo jeito. Eu gosto muito de trabalhar com um desenho orgânico porque eu acho que isso traz uma coisa diferente para a casa da pessoa que vai ter essas peças. Eu acredito que o mercado da decoração, ele tem muitas possibilidades, tem muitos tipos de pessoas diferentes que querem ter coisas para decorar a própria casa. E eu ainda vejo muita possibilidade de crescimento desse mercado. Na verdade, o que eu sinto que as pessoas sentem falta é de peças diferentes, porque você vai nessas lojas grandes, é tudo muito igual, sabe? Todas as lojas vendendo alguma coisa, a mesma coisa. E então, quando aparece alguma coisa diferente, as pessoas olham para aquilo e querem muito. É a questão de trabalhar o desejo também das pessoas. Trabalhar com decoração hoje em dia é lucrativo, mas sempre vai ter altos e baixos. Sempre vai ter épocas que você vende muito, épocas que você não vende quase nada, mas no final acaba dando um equilíbrio bom, assim. Sobre essa coisa sazonal das vendas, o fim do ano sempre bomba muito de venda, porque todo mundo quer deixar a casa bonita para receber as pessoas. No começo do ano geralmente é mais parado, mas às vezes eu me surpreendo também. Tipo, no janeiro desse ano foi um mês muito bom para vendas. E principalmente na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, a galera queria deixar a casa muito bonita, porque você estava lá o dia inteiro, né? Mas eu sinto que essa coisa de se preocupar com a casa continua até agora, continua até hoje. A minha principal dificuldade já foi demandar tarefas e entender que eu preciso demandar as tarefas para poder também me livrar para fazer outras coisas. E eu acredito que hoje a minha principal dificuldade é entender se eu quero ter uma escala muito grande ou se eu quero continuar nessa escala pequena, porém trabalhar com a qualidade e com a exclusividade dos produtos. Eu acho que hoje eu posso melhorar o meu trabalho no sentido da divulgação mesmo, expandir para outras redes sociais. É isso que eu estou trabalhando no sentido de expandir para o LinkedIn e melhorar as newsletters, deixar uma coisa mais recorrente. Eu imagino 2 opções para o futuro do Epedra. A primeira opção seria escalar e transformar isso numa coisa maior e realmente produzir essas peças em larga escala. A segunda opção seria continuar mais ou menos no tamanho que eu tô, só que crescer em qualidade, crescer em clientela e fazer peças cada vez mais exclusivas e voltadas para o mundo da arte. História legal, não é? Bom, no próximo bloco vamos conversar sobre o negócio do Vitor com a Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Ateliê de Negócios e no bloco anterior você conheceu o Epedra Ateliê do Vitor Curti. Ele desenvolveu uma técnica que envolve a tecnologia, como a impressora 3D, e a habilidade com as mãos para criar peças de decoração do lar exclusivas. E nós convidamos a Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, para analisar um modelo de negócios do Vitor. Oi, Camila, tudo bem? Olá, tudo jóia? Ótimo, que bom tê-la aqui conosco de novo. Camila... É um prazer, viu? Todo nosso, sempre. Que história interessante. Essa tem um diferencial grande aí para a gente conversar, né? A gente está falando aqui no Ateliê de Negócios
de artesanato, né? É o ponto principal. E a gente traz para dentro da história de hoje a tecnologia e muito forte aí, com impressora 3D inclusive, né? Como é que você avalia esse case? Olha, é sensacional. Primeiro que as peças são lindas, né? Já parabenizo, já estou seguindo, né, no Instagram. E aí, eu acho que esse é o caminho da evolução. Esse alinhamento entre a arte, o talento manual e a tecnologia. A tecnologia a gente tem que trazer para perto. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Porque quando a gente coloca a tecnologia no que a gente faz, a gente ganha produtividade, a gente ganha escala, mas claro, sem perder a arte, sem perder esse talento que ele tem. Então, é muito interessante para a gente entender o quanto a tecnologia pode favorecer os trabalhos manuais também. Então, e não há nenhum contrassenso nisso, né? Dá para conciliar mesmo, é possível, né? Manter a essência, como você disse, é preciso, mas é possível mesmo. A tecnologia é sempre uma aliada, né, Camila? Claro, o que seria da tecnologia sem o ser humano? E o ser humano para operar tudo isso, para dar direção a ela, né? Então, é possível sim. Quando a gente inclui a tecnologia nas nossas vidas, a gente não perde. Na verdade, a gente ganha escala, a gente ganha produtividade, a gente ganha a evolução dos tempos no nosso trabalho. É muito importante, ainda mais para um artista como ele. Jamais ele deixaria a tecnologia influenciar negativamente na sua arte. Ele tem um outro diferencial aí, que é toda a formação acadêmica, né? É um arquiteto, né? Com nível superior, mas ainda assim também, e que é um diferencial, né? Mas ainda assim também, quando a gente fala de negócios em artesanato, né? Aqui no quadro que a gente traz, inclusive, para o Ateliê de Negócios, é bom sempre buscar capacitação também para além das habilidades que já se tem naturalmente, né, Camila? Sim, é possível a gente ver nele o quanto ele busca conhecimento, o quanto ele busca informação. Ele está sempre em movimento e isso é um comportamento empreendedor importantíssimo. Está sempre em busca do conhecimento, se capacitar, porque tem o talento, né? Existe um talento, mas se você não buscar especializações, se você não aprimorar tecnicamente o que você faz, você também fica parado, fica obsoleto. Da mesma forma, a capacitação em gestão do seu negócio, porque um negócio demanda muito gerenciamento. Então, esse equilíbrio entre capacitação técnica e capacitação gerencial é fundamental. Pois é, a estratégia do Vitor ali bem clara também, né? Que na questão de gestão financeira, onde ele talvez não tivesse ou optasse por não administrar, ele tem alguém que faça, né? Mas é preciso muita atenção para a gestão financeira do negócio, né? A capacidade técnica, o potencial que se tem, às vezes até o perfil, né? Não são suficientes, né, Camila? Não. Olha, primeiro que empreender é desafiador para todo mundo, né? Porque você precisa ali colocar o seu operacional em prática, mas também esse gerencial que é muito importante. E você não precisa saber de tudo, você não precisa saber finanças, marketing, inovação, não. Você pode trazer para perto parceiros, colaboradores que te ajudem nesse processo. Então, você vê que ele buscou pessoas que entendem de contabilidade, de finanças, ou seja, ele delegou, ele não centralizou a empresa nele. Isso é muito importante, até para que você tenha tempo de fazer o que é fundamental. E aí os seus colaboradores e parceiros fazem aquilo que tem que ser feito. Processos, né? Otimiza, a tecnologia ajuda nisso também, otimiza processos, você fica até com um tempo mais disponível para criar estratégias, né? Para pensar sobre o negócio, o produto ou o serviço que seja, né? Outro ponto importante e interessante do Vitor que a gente pode trazer para a discussão aqui e pode instigar e servir para outros artesãos, empreendedores também, que é o começo
do mercado que foi se abrindo, né? Com pessoas próximas do círculo dele, com amigos, com parentes. Você vai meio que testando. Essa é uma característica bem de trabalhos artesanais, de empreendimentos nessa linha, né, Camila? Isso é tão importante. Você começar, primeiro que começar aos poucos, né? Começar num tamanho onde você dá conta e testar. Primeiro, para entender se o que você está produzindo, o que você está criando, faz sentido para o cliente. Porque senão você tem peças, né, lindas, mas que não faz sentido para quem vai comprar. Então, esse movimento de criar, entregar para um cliente, mesmo que sejam as pessoas mais próximas do seu círculo de amizade e círculo familiar, mas é muito importante para entender como as pessoas enxergam esse produto, como que elas recebem, se faz sentido a rotina delas e se até o preço, se o preço faz sentido ali, de acordo com o que as pessoas precisam e que o mercado também executa. O mote da nossa conversa hoje aqui, trazendo para o artesanato, é a tecnologia, né? E aí entramos numa outra estratégia aí, que é depois de reconhecer o mercado e sentindo o mercado, que é a divulgação, né? E aí, de novo, a tecnologia é muito importante nesse processo de marketing, né? Você logo fez referência aí às redes sociais e o site, inclusive, do Vitor, né? Onde tem produtos lá belíssimos. Essa parte, ou esse ativo aí do negócio, tem que também ser muito bem planejado e muito bem utilizado, né, Camila? Muito. Isso essa parte de divulgação faz parte da sua estratégia, né? Quando a gente fala marketing da empresa, nada mais é do que estratégia de comunicar no tempo certo, para a pessoa certa, da forma correta. Isso é marketing, né? É você entender o que seu cliente quer e atender ele de uma forma eficaz e impecável. E eu percebo que ele usa muito bem as mídias sociais, né? Ele está no Instagram com fotos belíssimas. Outro ponto muito importante, né? Se o seu produto é visualmente diferenciado, visualmente atrativo, tenha fotos muito boas. Monte cenários para essas fotos, utilize a iluminação correta, tudo isso vai valorizar o seu produto, porque as pessoas hoje querem ver. Quando a gente vê algo, né, diferente, a gente deseja esse produto. Camila, para além desse trabalho feito com o uso da tecnologia, pela internet, com as redes sociais, me fale um pouquinho, a gente relembrar aí de outras conversas que já tivemos, da importância de parcerias nos negócios, de participar de feiras. Eu diria que é quase que um movimento analógico, mas é preciso também, por fora, né, de estar presente em alguns eventos também, de buscar também capacitação, talvez até para ampliar, para buscar mais inovação, para desenvolver o seu negócio e para além da descoberta de que é certo, mas para torná-lo perene também e crescer, né? Quanto é importante também esse investimento em sair do online, sim, do digital, trazer ele junto, aliado, mas sair também para buscar a realidade mais próxima, o contato também mais direto ou com fornecedores ou com outros consumidores, outros clientes também. Exatamente, porque as mídias sociais vai colocar o seu produto no mundo, né? Vai demonstrar o seu produto, né? E vai fazer dele ali um objeto de desejo. Mas quando a gente fala de uma empresa, a parte mais importante dessa empresa, o diamante dela é o empresário e a empresária. E esse empresário ou empresária, ela precisa estar sempre atenta ao mercado. E não só atenta, mas presente. A presença desse empresário no mercado é fundamental. E o que eu falo com presença? É exatamente isso que você falou. É buscar referências, é estudar, é viajar,
é estar presente em feiras do seu segmento, é participar de eventos, fazer networking, porque uma coisa é você falar do seu produto, é você comunicar, a outra coisa é você negociar. A outra coisa é você estar em contato com outras pessoas da sua área ou áreas correlatas para negociação e parceria. Então, esse network é muito, muito importante. Nada substituirá o olho no olho, o aperto de mão, o seu pitch presencialmente para um potencial investidor, um potencial parceiro. Então, isso é muito importante. Você estar presente em locais onde vão potencializar o seu negócio, porque nesses locais tem pessoas, empresários e empresárias, que vão também alavancar o seu negócio. Ótimo, 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 ótimas dicas, orientações, eu diria, isso é mais do que dicas. Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, falando com a gente aqui hoje no Ateliê de Negócios. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e, é claro, você já sabe, tem aqui portas abertas para a gente conversar muito mais. Um abraço, obrigado por hoje. Um abraço, obrigada. Muito bem, você é de casa também, você é aí da sua empresa, muito obrigado por ter participado, acompanhado com a gente aqui hoje o Ateliê de Negócios. Eu volto no próximo programa, forte abraço também e até mais.